Saudações, Dux e duquesas tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre as saídas do Fluminense. Vai simplesmente ajudar vocês a entenderem mais sobre o que está acontecendo com o Fluminense. Nem simplesmente o Fluminense vive de entrada, mas também vive de saída de jogadores. Eu peguei aqui e montei em duas partes. A primeira parte é falando sobre o jogador que vinha jogando no Fluminense, não como titular, mas na reserva, mas sempre entrava no segundo tempo. E também vim comentar sobre a outra parte da barca, que é justamente jogadores que voltam de empréstimo, mas que não vão continuar no clube, porque o Fluminense não exerceu nenhuma renovação de contrato, tá bom? Então, tomara que você goste desse vídeo. Só bora, vocês vão gostar. O primeiro é Natan. Atlético Mineiro rechaça novo empréstimo de Natan ao Fluminense. Tricolor não tem interesse em essa compra. O que significa isso? Significa que, normalmente, o que acontece? Quando você empresta o jogador, você também dá ao próprio time que ele está sendo emprestado a opção de compra. Quando o jogador ele é emprestado e irá ser devolvido naquele mesmo ano, o que acontece? Ou o time pode optar por voltar e reemprestar o jogador para aquele tal time, isso daí é uma alternativa, ou em segundo colocado, não tem esse reempréstimo, ele é devolvido ao clube. Agora, como opção de compra, não tem o que fazer. Se ele fizer a opção de compra, vai ser comprado, porque é isso que acontece. Você empresta e aí você dá aquela famosa empréstimo por opção de compra. Então, não aconteceu. Aqui eu anotei algumas coisas, né? Emprestado até 2022, foi sempre reserva e é um jogador caro no elenco. Tecnicamente falando, o Natan ele chegou como status de um dos maiores jogadores do Fluminense e por isso recebeu mais dinheiro do que nunca. Até mesmo quando eu recebi o contrato, né? Quando eu recebi o contrato, não recebi o contrato, mas quando eu recebi os valores perante outras informações ali, o Marcelo Neves, o Victor Lessa, o Gabriel Amaral já falaram lá que o valor dele era um dos mais caros do elenco. O mais caro do elenco para se tornar reserva do Fluminense é meio estranho, né? Então, realmente falando, ele acabou não rendendo muito e muitas das vezes ele entrava e era uma nulidade. Uma coisa, né? Eu perguntei uma vez para uma moça, né? Para uma senhora não, ela deve ter menos idade do que eu. Perguntei para ela assim, me fala uma coisa, me fala um pouquinho sobre o Natan. Ele fala assim, cara, é um jogador genial, mas a maioria das vezes você vai ver ele sumindo no jogo. Muitas vezes ele entrava e não mudava nada. Só para você ter uma noção, eu acho que de todas as substituições que aconteciam no Fluminense, a que tinha a expectativa de mudança era o Michel Araújo, pelo lado de campo, e o Alan no ataque. O resto não tinha mudança de expectativa. Era simplesmente ou ficava um pouco pior ou piorava muito. Diversas vezes o Natan entrava primeiro do que todo mundo e você via que não mudava nada. Era só o Natan ali. Teve aquele jogo espetacular contra o Cruzeiro e contra o Goiás e o resto do campeonato. Quando a gente fala sobre um jogador bom, é um jogador que ele é bom em todos os tempos. Não é apenas bom em um só ponto ali. Não. O Natan foi genial em apenas 2 partidas e no restante não valeu a sua compra. Então, realmente falando, não é à toa que
Fluminense tenta um novo empréstimo e pelo Fluminense não ter exercido a opção de compra, ele será devolvido ao Atlético Mineiro, que continuará sendo reserva do Atlético Mineiro. É triste, né? Porque eu acho que ele tem uma boa... Ele tem um ótimo futebol, Natan. Só que não sei o que acontece com ele. Antes de comentar sobre os outros jogadores que estão saindo na barca, eu quero fazer para você 2 pedidos e uma informação. O primeiro pedido é: faz o triplo C. Curte, comente e compartilhe. Eu estou precisando muito disso para vocês. Cada vez mais que vocês comentam, cada vez mais que vocês curtem, cada vez mais que vocês compartilham, isso me ajuda bastante no engajamento do meu canal. Eu preciso também que vocês continuem assistindo também os vídeos. Todos. Tem bastante informação que você não entende, que às vezes está ali bem no meiozinho. E o pedido é: se inscreva no canal. Vamos chegar a rumo aos 150 inscritos. Bora, para vocês falarem assim, realmente está valendo a pena esse trabalho. Já está para mim valendo muito a pena. Mas eu quero muito mais disso. Hoje eu estou atualmente vendo aqui pelas informações que eu estou com 107 inscritos. Tomara que a gente chegue aos 150 rápido, 200, ao 1000 rápido, para eu começar a poder já pensar em monetizar esse canal. Então, vem para mais esse vídeo e outros no canal. Informação, vídeos todos os dias, 10, 12, 20 horas, entregar todos, só bora. A outra informação é: jogadores do Fluminense retornam de empréstimo e terão contratos encerrados. É o lance, mas está no erro e respostas. E ele fala sobre alguns jogadores. O Frazan, que era uma peça ótima e um zagueiro que atuou muito no Fluminense lá de trás, mas infelizmente sempre foi um zero à esquerda completamente. Esse Denis Pereira aqui, eu nem sei quem era esse cara, mas ele foi revelado no Lajeadense, mas parece que só jogou no Sub-20 e não realmente representou alguma coisa no Fluminense. Para mim, o melhor desses que vão sair do Fluminense é o Danilo Barcelos, que jogou muito pelo Fluminense, mas que parece que no Goiás não foi muito bem, né? Neste ano foi titular grande parte dos jogos do Esmeraldino, totalizando 31 partidas e 1.634 minutos em campo. Tá, jogou muito ali, mas eu não sei, cara. Eu tenho uma dúvida sobre o Danilo Barcelos, muito mais negativa do que positiva, mas eu tenho uma dúvida, sim. Eu tô separando muito ele e o último que está ali na lista, mas que ainda vou falar mais um outro, porque eu acho que o Danilo Barcelos ele tem uma estigma pesada muito por causa de polêmicas. Não porque ele não joga muito bem. Mas fazer o quê? Caio Lopes, lateral esquerdo, mas foi mais um emprestado por vários outros times. O último deles foi Confiança, onde teve em campo 24 oportunidades, somando 2.137 minutos em campo. Tipo, na minha concepção, não conheço esse cara. Eu não conheço um monte de gente que foi emprestado, mas fazer o quê, né? E Yuri, mas tem mais outro que também vou formar, que é o Caio Vinícius. O Caio Vinícius também, ele só viu um ou dois jogos dele pelo profissional, mas foi pelo Campeonato Carioca, e realmente nada realmente a despontar. É impressionante, né, como que é feito o Ribeiro, Rafael Ribeiro, que é um cara que ninguém sabe como é que ele entrou no Fluminense, como é que ele vestiu a camisa do Fluminense. E o último que para mim eu fico meio que triste justamente da saída dele é o Yuri. Para mim, ele jogou pelo Juventude. Para mim, um dos melhores do Juventude. O Léo foi emprestado ao pelo Tricolor seguidamente, e depois de 4 anos será seu vínculo encerrado. Nessa temporada, totalizou 24 partidas pelo Alviverde e somou 17 mil minutos em campo. Na minha concepção, o Yuri, eu gosto muito dele. Ele tinha também também é uma situação do próprio André, de jogar
tanto na reserva, tanto no como zagueiro, como também volante. E do tipo, é muito estranho, né, ter esses nomes aí. Mas é isso. Tomara que eles tenham uma boa continuidade de vida. Mas no Fluminense parece que não deu certo. Eu só tenho esses 2 pontos a informar sobre o Danilo Barcelos e sobre o Yuri, precisamente. E vamos ver, né? O que vai acontecer no Fluminense. É pensar sobre que isso daí é um erro, mas que pode se transformar num acerto. Às vezes a gestão não é uma gestão que precisamente acerta tudo. Nem toda hora vai acertar tudo. Novamente eu falo, na gestão do Flamengo, por exemplo, que todo mundo que vários torcedores meio de igreja exaltam, naquela mega gestão tinha Henrique Dourado, que foi um dos maiores erros do Flamengo. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faz o triplo C, curte, comente, compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Saudações tricolores. Falou, valeu. Tchau, tchau.